Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus. Esse nosso encontro semanal para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina, o Espiritismo e como aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia, buscando sempre a nossa melhoria, a nossa evolução, o amor ao próximo, né? E o nosso curso ele é em módulos e estamos no módulo 3, né? E hoje temos aí uma proposta de tema para falarmos um pouco juntos, trocarmos aí informações, né? E ideias sobre esse tema. Mas antes de falar, gostaria de pedir a todos que silenciassem internamente, que dentro do possível buscassem manter esse momento para si, na concentração do estudo, para que ele seja mais proveitoso. E juntos vamos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja então, graças a Deus. Então, irmãos, hoje é a 20ª aula, tá? É uma aula do livro Mediúnico 2, então nós vamos intercalando aí os livros, né, nessa proposta modular para que aqueles que já estão na casa há algum tempo e aqueles que chegaram agora tenham oportunidade aí de navegar por todos os temas, né, aí não importando o que veio antes, o que vem depois. E essa aula, então, tem a parte A e a parte B. A parte A nós falaremos sobre doutrinação e doutrinador, e a parte B, caridade segundo Paulo. E aí, para dar início ao nosso tema, vamos ver o que é doutrinação. Aqui uma definição de dicionário apenas, tá? Mas para nos situarmos aqui nessa palavra, no significado dessa palavra. Então, a doutrinação é a ação ou o efeito de doutrinar, de instruir alguém numa doutrina, de passar os preceitos formais que compõem uma ideia. É o ato também de evangelizar, de transmitir os preceitos da religião cristã, uma catequese. Né? E quando nós lemos essa definição, pode vir na nossa cabeça aquela ideia de catequese, aquela ideia de aprender rituais, aprender dogmas. Doutrinação é uma palavra que leva muito para uma ideia de formalidade, né, de hierarquias. E, na verdade, doutrinação aqui, ela vai ter um sentido mais leve, vamos dizer assim. Quando nós falamos de doutrinação no Espiritismo, é, é bem essa mensagem aqui desse desenho, e do Bart Simpson. Eu quero ser educado e não doutrinado. Eu quero ser educado e não doutrinado. Então, a doutrinação no Espiritismo acabou sendo aí uma maneira, algumas instruções que Kardec ali, né, durante aquele período que o Espiritismo estava ganhando força, ele traz algumas instruções de como doutrinar espíritos, principalmente aqueles espíritos que estão ali num processo obsessivo. Então, temos um irmão encarnado, um irmão desencarnado se aproxima e começa a ter ali uma influência não muito boa e que muitas vezes acaba evoluindo aí para realmente problemas maiores. E aí o Espiritismo fala como que nós podemos reverter essa situação através da doutrinação desse espírito. Tá, e aqui não vai ser chegar nesse nosso irmão e passar regras e rituais, mas sim conversas amorosas. Realmente a ideia da educação. Quando nós conhecemos o Espiritismo, nós não conhecemos uma religião que é toda quadrada, que onde eu não posso expressar a minha ideia, ou onde eu não possa talvez até duvidar do que é dito, mas não, sempre nos é
reforçado a ideia de que nós temos que estudar, que nós temos que buscar o conhecimento, que é uma doutrina que pode se alterar com o tempo, conforme nós ganhemos mais conhecimento, mais informação do plano espiritual. Então é essa educação, é essa troca de informações, tá? Então essa doutrinação que nós vamos falar aqui é muito mais essa troca aí de informações filosóficas, científicas, essa troca de caridade, de solidariedade, de fraternidade, mas Kardec acaba dando algumas instruções justamente para orientar aquelas pessoas da época que vinham, de uma idade média onde a igreja ela tinha sido muito ali impositora, né, a religião era muito imposta às pessoas daquela sociedade, e nós temos aí o conhecimento através até de filmes de terror, de suspense, que muitos sofriam naquela época com realmente a influência, né, dos nossos irmãos desencarnados. E aí a igreja ali numa tentativa de afastar esses espíritos, porque, né, vamos lembrar aqui, uma obsessão, ela pode ser desde simples ali, apenas uma ideia, um pensamento que se repete, ela pode passar por uma fascinação e ela pode chegar a uma subjugação, onde o encarnado fica doente, tem sintomas físicos muito fortes, e a sua vida ali acaba se confundindo com as ideias desse espírito que está próximo. Então as pessoas ficavam doentes, obsediadas, tinha-se muita ideia de que o diabo estava ali naquele corpo, que é algo que nós já sabemos que não é bem assim, não existe diabo, não existe incorporação, né, mas ali na tentativa, então, os religiosos da época faziam muito o exorcismo. Eu não sei dizer se ainda hoje alguma igreja pratica isso, mas o exorcismo era muito comum. E era simplesmente uma tentativa de expulsar a todo custo aquele irmão ali, mas um expulsar que o próprio espírito muitas vezes acabava não saindo, era uma zombaria, porque era apenas um ritual, sem nenhuma moral ou sem nenhuma educação, né. E aí para tentar esclarecer esses casos, ali com o advento do espiritismo, vem algumas instruções que fazem mais sentido. É o conversar com o espírito como se ele fosse um irmão nosso, que ele é um irmão nosso, né, então é conversar de igual para igual, é escutá-lo muito mais do que querer falar e colocar uma ideia como verdadeira, né, é realmente ali uma ajuda e não uma obrigação, não uma ordem, mas realmente um convite a fazer para o espírito. E lembrando, assim, vale lembrar, né, aqui nós vamos falar muito dessa obsessão que vem do plano espiritual para o plano físico, mas a obsessão também pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de um encarnado para um desencarnado. Então, o que vamos falar aqui são algumas ideias, mas que não valem apenas para o espírito, o irmão desencarnado, mas que acaba valendo para cada um de nós no nosso dia a dia, na nossa sociedade, nas diversas situações aí que podemos observar e que temos a oportunidade de auxiliar alguém, tá? Então, nós, quando falamos assim de doutrinação, lembramos da nossa casa espírita, lá da Seara de Jesus. Aqui é uma imagem que ilustra o trabalho que acontece lá após a palestra, tanto nas quartas-feiras como aos sábados. E aqui nós podemos falar tanto do ponto de vista daquele trabalhador que já está ali auxiliando no trabalho do passe, né, como também aquele ou aquela que chegou ali pelas primeiras vezes, está conhecendo a casa, entrou ali, tomou um passe, né. Então, geralmente, a pessoa ali que precisa de um auxílio fica sentada, os médiuns se aproximam e fazem ali a fluidização do ambiente, a troca de energias, os espíritos se aproximam também para auxiliar.
né. E muitas vezes, nesse ambiente da casa espírita, vai ter espíritos, muitas vezes não, na maioria das vezes vai ter espíritos ali buscando ajuda, né. Então, tanto aqueles espíritos que já estão ali, que vieram em caravanas de colônias espirituais realmente para acompanhar o trabalho, assistir a palestra, tudo isso, como irmãos que acabam também chegando, não só com as pessoas que foram ali, né, buscar o passe, mas também muitas vezes os próprios trabalhadores, né, afinal não somos perfeitos, né, então quem se propõe a trabalhar ali apenas está, tentando auxiliar aquele que necessita naquele momento. Então ali está cheio de irmãos que estão buscando ajuda, estão sofrendo, às vezes estão ali também para aprender, né. E nós observamos o dirigente da casa, o seu Manuel, conversando muitas vezes com esses irmãos, né. Alguns médios conseguem ver mesmo os espíritos ali, conseguem ter uma conversa também através de telepatia ali, através da transmissão do pensamento, mas o seu Manuel é muito comum, nós observarmos ele falando: "Olha, preste atenção meu filho, esse é o corpo de uma moça, você não é uma moça, né, observa que as suas mãos já estão refeitas, observe que você pode ser livre e não ficar preso a ela". Então ele vai dando ali de forma muito amorosa e muito paciente, né, algumas instruções ali até para o espírito se perceber, muitas vezes o irmão ainda não se percebeu, ainda é um recém-desencarnado, ainda está numa situação que ele ainda acha que tem aquelas doenças da terra, ainda acha que tem aquelas feridas de algum acidente, por exemplo, e ali ele vai conversando, de forma muito amigável mesmo e de forma muito sutil. Né, então, nós temos que ter esse cuidado também, esse jogo de cintura para não, o deixar horrorizado o nosso irmão, né. Então para o trabalhador, agora falando para o trabalhador, né, é muito importante ali, se observar que o irmão está triste, tentar levar algo de alegria, se perceber que ele ainda não tem o perispírito ali tão bonito, não evidenciar isso, né, ou se perceber que o irmão ainda não entendeu que desencarnou, não falar, né, de forma agressiva: "Poxa, mas você está morto, você não percebeu", né, mas tentar ali trazê-lo para perto de nós, né. É importante também não colocar religiões, porque não sabemos se esse irmão teve uma formação católica, evangélica, budista, né, ou até mesmo dentro do espiritismo, mas colocar sempre o local ali como um local de acolhimento, um hospital, onde ele pode contar com todos nós. Tá, então, a doutrinação vai sendo essa conversa ali para mostrar para o espírito que se ele está, né, obsediando alguém, ele está mais perdendo do que ganhando, né, e que geralmente esses casos de obsessão, eles vêm muito de vinganças e rancores do passado, né, e aí de forma ali, até colocando um pouco da doutrina, falando das leis de Deus, falando de Jesus principalmente, tentar trazer esse irmão para a realidade, e que ele pode ter oportunidades aí de desenvolvimento, de crescer e de realmente abandonar toda essa mágoa ali que só está atrasando a vida de todos. E aí continuando, então o que é doutrinação, nós já falamos aqui bastante, mas para resumir aí é um aconselhamento utilizado para trabalhar as más intenções dos espíritos obsessores e fazê-los desistir então dessa vingança a que se aplicam. Ela foi criada, então a doutrinação foi criada e desenvolvida por Kardec a fim de conduzir os espíritos necessitados ao caminho da luz, também falamos isso, né? E é uma atividade admirável, mas extremamente desafiadora. Então, claro que é admirável nós termos a oportunidade de ensinar algo para um irmão, de auxiliá-lo, de tentar trazê-lo novamente para a luz, para o caminho de Deus,
mas é extremamente desafiador, né. E aqui assim como nas nossas relações humanas na Terra, nós temos pessoas que mentem para nós temos pessoas que são dissimuladas, nós temos pessoas aí que tentam, colocar à prova aquilo que você está falando, e da mesma forma são os espíritos desencarnados, porque eles são apenas espíritos como nós, sem a roupagem física, né. Então sim, eles podem tentar nos enganar, eles vão observar muito a nossa moral, então não adianta falar: "Poxa, irmão, eu acho que você tem que ser mais paciente e deixar os seus vícios", e aí de repente o espírito percebe que nós somos irritados, que nós temos diversos vícios, então acaba que o exemplo, quando nós estamos ali nessa atividade, e talvez não apenas como médiums, mas quando temos a oportunidade ali de auxiliar qualquer um, a nossa moral e o nosso exemplo conta muito, senão as nossas palavras acabam sendo muito vazias, e o espírito vai falar assim: "Ah, quem é você para me dizer isso? Quem é você para falar isso?", e vai ali dispersar a atenção, né, então é uma atividade sim muito desafiadora, né, justamente por todo esse jogo de cintura e por essa necessidade de estarmos sempre, observando os nossos pensamentos, os nossos hábitos. É aquela reforma íntima básica de todos os dias, que nós sabemos aí que é difícil, mas que temos que persistir, então tem esses desafios, tá. E na prática, através da comunicação, o médium promove o esclarecimento doutrinário desses espíritos menos elevados, que estão ali numa condição momentânea ali, e bem entre aspas, inferior à nossa, mas assim, que estão muito mais com o véu nos olhos e nós vamos ali tentar tirar esse véu. Qual a necessidade então de doutrinar espíritos? Então, nós também em algumas aulas vimos que os espíritos são divididos em algumas classes, desde os felizes, os puros, e dentro da ordem dos imperfeitos, tem alguns irmãos nossos que ainda são bem capazes de fazer o mal, mesmo que eles façam mais ali por rancor e tristeza e não com uma intenção direta, mas ainda são ali mais voltados para o mal do que para o bem, ou estão passando por uma situação ali difícil. Então são irmãos onde falta progresso moral e intelectual, e nesses casos, como eu comentei, pode haver uma perturbação mais agressiva para aqueles que estão encarnados, podendo provocar aí sintomas físicos, dores, suadouros, né, assim, percepções que atrapalham de fato o dia a dia das pessoas, né, inclusive até a perda da consciência, que é quando realmente existe uma subjugação e quem ali domina, né, aquele ser acaba sendo o irmão desencarnado, tá. Então a reeducação de propósitos é realmente para reduzir toda essa influência e para que o irmão encarnado consiga ali retomar as suas atividades, consiga retomar a sua vida, e que esse espírito já desencarnado entenda que ele está em um outro estágio, né. Então, como objetivos nós podemos colocar: orientar os espíritos que provocam influência nos encarnados. Então, através da doutrinação, temos a oportunidade de esclarecer os espíritos ignorantes, estimular os espíritos fracos e confortar os espíritos sofredores. Então, nós esclarecemos aqueles que talvez ali não tenham tanto conhecimento de Deus, de Jesus, das leis de ação e reação, né, da encarnação, desencarnação. Nós estimulamos os espíritos fracos que nesse espírito, às vezes, já caiu a ficha de que ele está errado, de que ele tem oportunidades melhores para ele,
mas ainda falta aquele empurrão para que ele decida, né, virar a chave da vida dele. Então, isso também é um objetivo e confortar muitas vezes aquele que sofre. Então, é aquele que está num mal obstinado, mas porque ele mesmo está sofrendo, né. E ali esse conforto, né, quando o irmão percebe que ele não está sozinho e que se ele tem coisas a resgatar, ele vai ter oportunidade, que ele é bem-vindo e ele é importante como qualquer outro, então esse conforto também faz com que seja reduzida essa influência, tá. E aqui a gente põe a imagem, porque parece uma conversa que nós teríamos mesmo entre amigos. E é assim, é uma conversa entre amigos. Às vezes, uma conversa entre amigos, nós temos que ser mais bonzinhos, às vezes temos que ter o pulso mais firme, às vezes temos que chamar a atenção, mas sempre com esse jogo de cintura de não deixarmos de ser amorosos e de levarmos uma palavra aí consoladora. Quando nós recebemos as psicografias dos espíritos de luz que vêm nos dar uma orientação, parece que é um puxão de orelha, é inclusive um puxão de orelha, mas sempre com palavras, ali acalentadoras, palavras mais suaves, né, às vezes eles até pedem desculpa por todo aquele discurso, né, então eles nos traz uma mensagem de forma muito leve, mais ou menos assim que nós devemos ver essa atividade também. Então, quais são essas características esperadas no médium? Paciência, tolerância, benevolência, simpatia, otimismo, fraternidade, objetividade e escuta atenta, né. Então, ali as primeiras características nós falamos bastante. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre objetividade. Objetividade é quando nós falamos algo sem criar rodeios. Então, nós criamos um discurso na nossa mente que tem começo, meio e fim, que não vai e volte, que tenha geralmente palavras curtas, né? E por quê? Porque se a gente começa a falar e a divagar, o espírito para de nos compreender, o irmão ali já se perde e o objetivo ali acaba não sendo tão eficaz. Então, o quanto mais assertivo que nós conseguirmos ali, poucas palavras às vezes já bastam, né. Quando chega um irmão ali para receber um passe, né, não precisamos ficar horas falando, não, algumas instruções, um sorriso, é muitas vezes o que é necessário no momento. A escuta atenta é o realmente ouvir, né. Então, às vezes nós estamos numa conversa, nós fazemos uma pergunta para alguém e nós nem esperamos a resposta daquela pessoa, nós já temos uma réplica ali, um outro comentário para fazer em cima, uma resposta para dar, e muitas vezes nós não prestamos atenção no que aquele irmão está nos trazendo. Eu estou falando isso no nosso dia a dia mesmo. Então a escuta atenta é o realmente ouvir o que o irmão ali traz para nós, né, muitas vezes ele só vai precisar desabafar e quanto mais a gente ouve, mais a gente se envolve, mais a gente se interessa, né, e mais nós conseguimos dar respostas que façam sentido e que se encaixem na dor do outro, né, porque se nós não conseguimos escutar, nós não conseguimos praticar a nossa empatia, que é muito importante nesse trabalho. É claro que nós não vamos nos envolver emocionalmente naquilo, senão nós vamos sair destruídos ali, né, porque são muitas situações difíceis que muitos passam, né, então nós vamos nos envolver ali a ponto de ter empatia, mas levando a uma proposta de solução, levando alegria, né, e ao final ali daquele momento, daquela conversa, nós vamos saber que
o problema é do outro e que nós não precisamos também internalizar tristezas e dores em nós, né. Então é o ter a empatia ali, não se envolver, mas se envolver e sempre com essa escuta ativa, né. Então, falei anteriormente, realmente é uma atividade muito gratificante, mas muito desafiadora por todas essas nuances, tá. E como doutrinar os espíritos, no livro O Consolador ali do espírito Emmanuel, uma psicografia do Chico, fala que assim não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir-lhe informações ou ensinar-lhe algo. É importante evangelizar. Então, para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo, e para evangelizar é necessária a luz do amor no íntimo. É o que nós já estamos conversando aqui. Eu posso saber de cor todas as leis de Deus, todos os livros, tudo que está no livro dos médiuns, no Evangelho, no livro dos Espíritos, todas as passagens bíblicas. Mas se eu não souber, falar isso com amor e principalmente não só falar, mas pegar trechos de todo esse meu conhecimento e aplicar ali na dor que dói naquele irmão, nada serve, né. Então o conhecimento ele é importante para que nós, tenhamos o aprendizado e melhoremos a nossa vida, e também para que nós tenhamos bagagem intelectual para ajudar o próximo. Então o conhecimento ele também serve desta forma, mas não é simplesmente vomitar um monte de conhecimento no nosso irmão, mas ali pegar exemplos que ele se identifique e que ele fala: "Poxa, é verdade, faz sentido. Eu passei por isso e eu deveria ir por outro caminho", né, então é nesse sentido. Então na primeira, na doutrinação, basta a leitura e o conhecimento, e na segunda é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Dessa forma, podemos dizer que a doutrinação dos espíritos se baseia e se fortalece no amor. É ali uma imagem de Jesus sempre consolando, né, para nós nunca esquecermos do nosso mestre. Então, algumas dicas, falamos, vamos tentar colocar algumas dicas ali, algumas regras de ouro, uma colinha para auxiliar aí no dia a dia. Tá, então demonstrar interesse no diálogo, que já comentamos, ter paciência e atenção, abrir espaço para que o espírito se expresse, então abrir um espaço para que ele sinta que está num ambiente emocionalmente seguro, manter uma conversa amigável, promover o conforto e o amparo, ter pulso firme, né, até para não sermos enganados ali também. Ser claro, objetivo e esclarecedor. E como principais desafios, que também falamos, é doutrinar os espíritos sofredores, então existe muito o desafio do médium de mostrar que o sofrimento, que boa parte do sofrimento ali daquele espírito é reflexo do que ele teve no corpo físico, né, e aí também vai de encontro com uma das atividades da Seara de Jesus, que é essa troca de energia médium-espírito, onde o espírito pode sentir a energia vital ali do médium no corpo físico, através disso ele consegue reestabelecer o perispírito dele, e essas dores elas vão diminuindo, né. Então esse também é um desafio, porque muitas vezes o sofrimento ele está atrelado a essa impressão física que ficou do espírito, né, no momento do desencarne. Temos espíritos que realmente são maldosos, tá, que vão usar uma máscara, sabemos que são nossos irmãos, que nós temos que amar e perdoar, mas temos que estar atentos sim a esse perfil, né. Então, o doutrinador tem a missão de promover alertas quanto às condutas perversas,
evidenciando recompensas pela prática do bem. Então, ali, talvez, quando o irmão estiver num momento muito perverso, tem que trabalhar num jogo ali de ganha, né, de troca ali para que caia a ficha. Tem os espíritos que são muito obstinados, teimosos, desobedientes, né, então também acaba sendo aí um desafio, porque você pode falar algo, ele simplesmente te retornar com um porque sim ou porque não, e travar ali aquele momento de socorro. Então, atenção também, evitar algumas regras de ouro, fazer acusações sem necessidade, né, não estamos ali para julgar o nosso irmão, tá. Exaltar-se diante do diálogo, então, tentar realmente manter a calma, porque às vezes a situação pode sim sair do controle. Impor o seu ponto de vista, então, quando nós falamos que o trabalho da doutrinação tem que ser feito com muito amor, não quer dizer que nós tenhamos que ser tolos, nós temos que, de forma firme, colocar o ponto de vista ali, para realmente tentar reverter a condição do irmão, tá. Evitar também tratar os espíritos como agentes do mal. Na verdade, eu vou voltar aqui no impor seu ponto de vista, porque aqui é evite, né, então, assim, sim, é para nós colocarmos o ponto de vista, mas aqui está como evite, só para esclarecer, né, aqui está como evite, o ponto de vista no sentido assim, eu acho uma coisa, eu acho outra coisa. Não, nós não achamos nada, nós nos baseamos no que a doutrina espírita nos traz, tá. Então, nesse sentido, nós não vamos pôr o nosso ponto de vista pessoal, mas nós vamos impor aquilo que nós, acreditamos de acordo com a doutrina, né, e ali para tentar trazer o irmão, tá. Só para esclarecer aqui que eu me confundi um pouquinho. O quarto aqui que nós devemos evitar é tratar os espíritos como agente do mal. Então, poxa, aquele espírito ele é mau. Poxa, aquele espírito está trazendo mal para a minha vida, ou mal para a minha família. Não. Por mais difícil que isso possa parecer, ele é um espírito que está em evolução, assim como nós. Naquele momento, ele não está compreendendo as verdades da vida, ele não está compreendendo as leis de Deus, ele não está compreendendo que, obsediando alguém, ele está fazendo mais mal a si do que a outra pessoa. Então ele não é o mal, porque Deus não criou espíritos para serem maus, tá? Ele apenas está passando por essa situação, como qualquer um de nós podemos passar. Nós também podemos, de repente, ser obsessores aí, né? Então, não tratá-los assim, evitar também os discursos longos e fora de contexto, que nós também falamos, tá? Aqui no livro Desobsessão, dessa vez de André Luiz, mas também psicografado por Chico, fala, né, erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim com os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Então, quando tem uma situação de obsessão, o espírito sofre, o encarnado sofre, a família sofre. Esse trabalho auxilia toda essa sociedade e nos auxilia também, porque quando nós estamos ali nos propondo a ajudar alguém, a realmente escutar alguém, a entender ali a história de uma pessoa, nós aprendemos muito, né? Então, essa ideia que fala aqui nesse trecho. Aqui na questão também 886 do Livro dos Espíritos,
vai falar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Então aqui nós já vamos entrando na segunda parte, né, da nossa aula de hoje. Quando falamos aí de toda a forma que a doutrinação deve ser feita, ficou muito claro que é necessário a base na caridade. E justamente por isso a parte B da aula traz essa esse tema, né, para nós resgatarmos aí. Então, se alguém achou ali que a parte A, a parte B estavam meio estranhas, na verdade elas se completam muito bem. E aí quando falamos de caridade, tem essa pergunta que ali é feita e que os espíritos respondem, falando que Jesus entende a caridade como sendo benevolência para com todos, então é o fazer o bem para todos, indulgência, que é a aceitação, né, das imperfeições dos outros, e o perdão das ofensas. E a caridade segundo Paulo é aquela passagem muito bonita da carta aos Coríntios, que ele fala, né, trouxe aqui um trecho aí para nós resumirmos, que fala: "E se eu distribuir todos os meus bens para o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita". Que é trazido aqui como reflexão para nós? Então Paulo fala que ele pode doar todos os bens dele. Se ele não tiver caridade, não adianta de nada. E aqui ele fala muito da caridade espiritual, porque existe a caridade material, que é o distribuir todos os bens. É uma caridade muito importante, ela deve ser feita dentro das possibilidades de cada um. Afinal, nós, para sobrevivermos, precisamos comer, nos vestir, ter onde morar, né? Que são as nossas necessidades básicas. Mas nós temos que fazer a caridade no sentido de entender o nosso irmão, estender a mão para o nosso irmão, não humilhá-lo com as nossas doações. Então, a maioria das pessoas não quer viver às custas do outro, mas quer ter uma oportunidade de trabalho, de aprendizado, de se reerguer. Então, essa caridade material auxilia nesses momentos mais difíceis, mas a caridade completa é entender as necessidades, é ouvir, é perdoar, é muito além. Porque doar por doar, de repente eu posso ter uma conta gorda, né, no banco, não é o caso, tá, gente? Mas de repente posso ter uma conta gorda e doar muito, muito dinheiro. Isso é bom? Isso é bom. Vai ajudar alguém? Vai ajudar alguém, mas nem fez cócegas para mim, né. De repente eu ia falar, eu só fiz o cheque, nem usa cheque mais, de repente só fiz o Pix, daqui a pouco eu denuncio minha idade. De repente eu só fiz o Pix e não sei nem para quem foi o Pix, não sei nem como foi utilizado, não sei nem se essa instituição atende crianças, idosos, então eu não me envolvi de fato na necessidade do outro, né. Então é esse alerta que a caridade segundo Paulo traz para nós, de irmos além de apenas uma caridade material. E muitas vezes nós não podemos mesmo fazer a caridade material. Mas o que vale é a nossa intenção, é de repente doar o nosso tempo, é de repente doar nossa paciência, tudo isso é caridade, tá. E aí o espírito Caibar Schutel também ensina que a caridade pressupõe necessariamente esse convívio entre os seres, então não é só destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. Esses dias eu ouvi um vídeo do Divaldo Franco,
E ele estava falando sobre evangelho no lar, e me lembrei agora, porque é justamente o convívio em família é uma forma de caridade. E aí Edivaldo fala: "Quando fizer o evangelho, convide toda a família para estar junto. Quando a família ali já for adulta e não quiser participar, não tem tanto o que fazer. Mas se for criança, é a responsabilidade dos pais, os pais direcionam e os pais falam sim: "Olha, nesse dia, desse horário a esse horário, você vai sentar na mesa conosco, nós vamos fazer a leitura". E aí o evangelho é justamente fazer a leitura, explicar ali, é uma oportunidade de ouvir o que os outros acharam, de perguntar como foi a semana e o que aquela lição ali pressupõe, né, tem a ver com o que foi ali vivido durante a semana daquela família. Então a caridade ela realmente pressupõe o convívio, a atividade, a conversa, né, o engajamento ali naquela família, naquela sociedade. E aí, pessoal, encerro a aula, né, aqui foi uma troca aí de alguns conhecimentos, com certeza vocês têm também conhecimento, inclusive conhecimento prático de situações já vividas, e lá nós temos o Google Sala de Aula, aquele aplicativo, quem ainda não conseguiu acessar pede uma ajuda aí para nós, tá. E lá eu coloquei essa nós colocamos essa pergunta: "Explique como deve ser a conduta do doutrinador espírita perante o espírito comunicante". Então, de todas as dicas que nós falamos, todas as reflexões que nós trouxemos, fale nas suas palavras, é realmente só para fixar melhor o conteúdo e para que nós tenhamos essa interação. Então, fale em suas palavras qual a conduta que você acha que deve ter. Se você já vivenciou algo, nessa comunicação, nessa obsessão, conte a sua experiência. Com certeza, todas essas experiências elas são riquíssimas e vai contribuir para o nosso aprendizado aqui como grupo de estudos. Tá bom, então assim me despeço por hoje. Vamos juntos agradecer ao mestre por esta oportunidade de estarmos juntos, aprendendo juntos, e até a próxima. Graças a Deus.